Nós estamos numa série de palavras que tem como tema alma próspera. Hoje é a segunda palavra sobre esse tema, sobre alma próspera. E para que a gente entenda sobre alma, nós temos que entender que nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. O nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é recriado. Nós começamos novamente a buscar a Deus, nós começamos novamente a querer viver aquilo que o Senhor quer que vivamos aqui nessa terra. Nós procuramos ter intimidade com Deus, nós sentimos falta de Deus, isso tudo é o nosso espírito. Mas a nossa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E a nossa alma, ela precisa se alinhar com a vontade de Deus. Por quê? Porque é na nossa alma que a gente guarda as nossas feridas. É na nossa alma que nós lembramos das coisas que fizeram, das coisas que nos disseram, que podem tanto nos ter colocado para baixo como nos colocado para cima. E nós habitamos nesse corpo, Alguns têm o corpo um pouco maior, outros um pouco menor, É o nosso corpo, todos nós temos e precisamos dele. Então nós somos um ser trino, assim como o nosso Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre nem pobreza e nem mamon. Vamos já deixar bem claro que nós não estamos falando aqui sobre finanças, sobre prosperidade financeira. Mas nós vamos estar usando termos de pobreza e de mamon, porque nós entendemos o que é pobreza. Pobreza é a escassez de algo. Já mamon, ele quer dizer o poder, a força, a riqueza. Então, quando a gente imagina algo sobre riqueza, a gente já associa com mamon, mas a palavra de Deus diz sobre o dinheiro. O mamon, quando ele está sobre o dinheiro, é uma influência maligna. Mas nós vamos olhar para mamon como a mentalidade de escassez de Deus. É quando nós colocamos o poder, a riqueza, a força em mamon, nas nossas mentes, na nossa alma, no nosso sentimento, e não Deus. Então, não é um poder, uma riqueza boa, uma prosperidade boa quando vem de mamon. E nós vamos entender o que é isso. A riqueza segundo mamon não é a riqueza de Deus. O dinheiro que vem segundo mamon não é o dinheiro que Deus nos dá. Então por isso que nós olhamos para mamon dessa forma. Mas nós não estamos falando de finanças, nós estamos falando de alma. E muitas vezes nós sofremos a influência de mamon também na nossa alma. Escassez de Deus e desejo de poder. Mas não do poder de Deus, da força de Deus, da conquista de Deus, da prosperidade de Deus. Amém? Então vamos trabalhar nesse sentido. Se eu perguntasse para você assim, quais dessas coisas aqui você iria gostar de ouvir? Olha só, você não presta, você não muda, você não vale nada, você vai morrer sozinho por causa dessas tuas atitudes, você só faz coisa errada. Ninguém gosta de você. Alguém gostou disso? Ninguém gosta. Mas muitas vezes a gente já ouviu isso. Agora olhe só. Você é meu filho amado. Eu te amo. Eu confio em você. Eu vou te dar outra chance. Porque você é vencedor. Não, eu tenho planos para você. Não, e eles não vão ser frustrados. Não é melhor ouvir isso? Amém? Totalmente. Mas, às vezes, nós ouvimos uma voz que diz, parece que somos nós mesmos que falamos. Eu não tenho valor. Eu não dou certo. Eu serei sempre assim. Eu sempre perco. Eu sou infeliz. Eu sou burro. Eu não sou como os outros. Eu não sei fazer. Não me chame. Porque eu não sou capaz. Às vezes nós mesmos falamos para nós. E Deus, Ele está sempre dizendo, não, você é amado.
E a voz que nós deveríamos estar falando para nós mesmos é assim: não, eu sou amado, Deus cuida de mim, Deus me capacita, Ele acredita em mim, eu faço parte de uma família, eu faço parte de um reino. Como é interessante quando a gente fala essas frases. Parece tão fácil nós escolhermos quais são as boas e quais são as ruins, verdade? É fácil. Quando a gente para olhar esse tipo de fala, é tão fácil identificar aquela que é de Deus e aquela que não é, aquela que é vontade de Deus para a nossa vida e aquela que não é, aquela que faz a nossa alma ser próspera e aquela que não faz a nossa alma ser próspera. Então nós precisamos estar atentos a que tipo de vozes nós estamos ouvindo. Pobreza, escassez da mentalidade do céu. Mamon, escassez da mentalidade de Deus. Sabe, nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Olha o texto de Filipenses 4, do 4 ao 8. Eu creio Paulo, assim, ele era um cara de alma próspera. Olha só o que ele fala aqui no texto. Filipenses 4, do 4 a 8. Nós vamos estar colocando ali, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Então ele já começa a dizer, aonde que nós vamos se alegrar? Se a alma é a sede das nossas emoções, é a nossa alegria na nossa alma. Alegrem-se sempre no Senhor. Então, quer dizer o quê? A tristeza até vem, mas nós vamos buscar a alegria no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o segredo da alma próspera aqui, ó. Que nós sejamos amáveis, perto está o Senhor, não ande ansioso, mas em tudo, coloque diante do Senhor os teus pedidos, as tuas orações. E aí Paulo continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, você não vai compreender como é que você tem essa paz, guardará os corações e as suas mentes, a sua alma em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, e aí ele começa aqui, olha só, como você vai guardar a tua alma. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Uau! Mentalidade dos prosperidade dos céus. Você não vai estar ouvindo a mentalidade do inimigo, da pobreza ou do mamon, aquela prosperidade ruim. Filipenses 4, do 11 ao 13 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo está continuando falando com Filipenses. E aí ele diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Que tremendo quem tem alma próspera. Eu aprendi o segredo de viver contente. Nós podemos nos acostumar a ser felizes. Amém? Isso é o que Deus tem para nós. Nós aprendemos a ser felizes. Passamos por momentos, como Paulo diz, de faltar, de necessidade, né? Isso seja nos nossos sentimentos e alguma outra coisa, mas logo a alegria vem, porque a gente não se coloca mais na circunstância aqui da terra. Nós trazemos o céu na terra. Nós sabemos que irá passar. Então, Paulo tinha essa mentalidade dos céus. Então, nessa segunda mensagem dessa série Alma Próspera, que a gente possa estar empolgado com essa renovação da nossa mente. Sabe, Deus, Ele
sempre propõe algo novo para a igreja. Deus, Ele quer que a gente avance. Nós temos que amar os avanços de Deus. Nós temos que amar o que Deus quer trazer para nós. Por isso que o culto, ele é inegociável. Por quê? Porque no culto, Deus vai conduzindo a igreja em algo maior e melhor. Hoje, a proposta, essa série dessas semanas é transformar a nossa mente. Nós trazemos a prosperidade às nossas almas, a sermos vencedores, a aprendermos a viver contente. Não importa as circunstâncias em nossas vidas, em nossa volta, nós aprendemos a viver contente porque estamos em Deus. O Espírito Santo vai ungindo a palavra de Deus e nos conduzindo como um povo. Olha que tremendo que é quando todos nós entendemos o que é uma alma próspera. A igreja fala em relação à alma próspera. E quando você chega perto de alguém que está passando por dificuldade nos seus sentimentos, você sabe que a alma dela pode ser próspera. Porque a palavra de Deus vem e nos transforma. Deus tem grandes planos e grandes sonhos para nós. Olha o texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e o predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Isso é um texto tão forte. Sabe, quando você lê versículos dessa forma, ela é uma proposta de Deus para a sua vida. É um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Deus já preparou isso antes para que nós nos tornássemos semelhantes a Jesus. E agora eu quero que você pense aí. O que você mais admira em Jesus? Quem quer falar aí uma coisa que você admira em Jesus? Sem medo de errar. Pensa em Jesus e me diz o que você admira em Jesus. A humildade de Jesus, o amor de Jesus. Que mais, gente? O coração de Jesus. Como? Sem julgo, né? Que mais? A compaixão de Jesus. Né? Jesus, ele era corajoso, ousado, né? Jesus, ele era um homem de fé, né? Porque ele ia orar, ele ia pedir para Deus, né? Jesus, ele nos ensinou todas as coisas. Quantas coisas nós podemos admirar em Jesus e a palavra de Deus. É por isso que nós temos, quando nós olhamos os versículos, nós temos que dizer: Espírito Santo, revela o mais profundo do que tem aqui, e nós entendermos as propostas de Deus. E Deus diz: você pode ser semelhante a Jesus. Uau! Aí você começa a olhar e você diz: poxa, Jesus, quanta coisa você já fez na minha vida e eu posso me tornar semelhante a Ti, né? Essa é o propósito de Deus. Jesus, ele se identificou conosco quando ele veio aqui na terra. E quando Jesus ele veio aqui na terra, ele trouxe o reino de Deus. E quando Jesus estava aqui na terra, ele diz: é chegado o reino de Deus. E quando Jesus ele deixou dentro de nós o reino de Deus. É isso, é o reino do Senhor. Ele nos ensinou a orar para que a vontade dele fosse feita aqui na terra, como é feita lá no céu. A vontade dele, semelhante a ele. Então essa compreensão de tudo, do que Deus tem nos chamado, do chamado que Deus tem para cada um de nós, da proposta de amor, da proposta de identidade, da proposta de poder que Ele tem de nos levar, de nos conduzir, nos faz pensar e acreditar e ter a nossa alma próspera, porque nós confiamos nele. O conceito de alma próspera, ele é algo talvez difícil da gente dizer o como descrevê-lo, mas aqui tem algo que a gente quer falar para vocês. Olha só, até nós vamos colocar ali: alma próspera é um estado de plenitude, de completude, de abundância interior, em que
nos sentimos plenamente livres para cumprir o propósito de Deus para nós nessa terra, em todas as áreas. Então é um estado, você sente assim, você sabe, mesmo que você se firma numa verdade, e essa verdade não te deixa abalar, sabe? Você está firme ali, você entende que é uma abundância no interior. Por mais que aqui não pareça, mas aqui dentro você tem a abundância de Deus, sabe? Para cumprir os seus propósitos. Mesmo que você, de repente, você está passando por uma dificuldade, você vai olhar ali a oportunidade de você crescer. E a partir do momento que você cresce, que você vence essa dificuldade, ela se torna um propósito de Deus, porque você vai ser usado para levar outra pessoa a vencer a mesma dificuldade que você venceu. Então, por isso que os testemunhos são tão importantes, sabe? Os testemunhos edificam a fé, por quê? Porque o teu testemunho é a tua alma próspera, a tua alma venceu aquela circunstância, e você sabe o que você fez e o que Deus fez através de você. E quando você testemunha, você alcança meu coração, porque eu vejo, poxa, ele conseguiu, ele está sendo semelhante a Cristo aqui, eu também vou ser, em nome de Jesus. Então, ter alma próspera é algo que vem do interior. Então pense em qualquer área que envolve a sua vida. Esta área tem provisão de Deus e provisão abundante. Amém? Sabe, Jesus, ele é o nosso modelo de alma próspera. Dentre outras coisas, podemos dizer que Jesus viveu nessa terra com a mentalidade do céu. Jesus, ele, o Rei dos Reis, ele nasceu numa manjedoura, né? Ele poderia ter vindo aqui como um rei mesmo, mas ele nasceu numa manjedoura. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que não são as coisas materiais que nos fazem ser nobres. É aqui dentro. Não é o que nós conquistamos aí fora. É aquilo que está aqui dentro. E Jesus deixou isso muito claro. E o reino dele nunca foi abalado, porque ele nasceu numa manjedoura. Porque não tinha um quartinho quentinho para ele nascer. Não abalou ele, porque a nossa nobreza está aqui dentro e não nas nossas conquistas. E no céu não há escassez de nada. Tudo é abundante. Vocês imaginam o céu faltando alguma coisa? Não falta nada. Nós pertencemos a este reino. Então, uma mentalidade próspera é uma mentalidade de abundância. Sempre pense nisso. Deus tem. O que eu preciso? Deus tem. O que você precisa? Deus tem. O que você quer? Eu peço para Deus. Deus me dá. Sabe? Mentalidade. E quando a gente não ganha aquilo que a gente está pedindo, talvez porque a gente não pediu certo. Mas outra vez é porque Deus tem algo melhor ainda. E você é surpreendido por Deus. Porque Deus não é escasso. Deus não tem impossíveis. Nunca pense que Deus vai dizer, olha, que pena, Thaleson, eu não sou capaz de te dar isso. Você já pensou Deus te falando isso, Thaleson? Não, né? Então nós podemos nos achegar a Deus em plena fé, em plena confiança, com a nossa alma avivada, cheia da vida de Deus, da mentalidade de Deus, sabendo que Ele tem provisão. A alma próspera não vive em preocupações e angústias com o dia de amanhã, porque sabe a quem pertence. Você sabe a quem pertence? Amém? Você pertence a Jesus. Você pertence a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? O Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Deus conosco, sabe? Deus forte. Eu não imagino me vivendo sem Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não podemos mais ter uma mentalidade de que Deus não se importa conosco, de que Ele não está conosco em todos os momentos. Isso não é aceitável. Por isso é essa proposta de sermos prósperos.
seja provisão de paz, seja provisão de perdão, de amor, de recursos, de saúde, de graça em meio à doença, ou até mesmo no vale da sombra da morte. Deus tem provisão para nós. O que você precisa hoje? O que talvez se eu te perguntasse o que tem tirado a tua paz, o que tem tirado a tua alegria, o que você vai dizer? É isso, pastora, está acontecendo isso na minha vida. Deus tem provisão para você. Se você está passando por momentos difíceis, é a escassez que está acontecendo na sua vida. Deus tem provisão para mover os céus em teu favor. Na tua casa, na tua família, com os teus filhos, nas tuas finanças, nos teus sentimentos, em qualquer coisa Deus move. A alma próspera enxerga os recursos como meios para cumprir o propósito. Tudo tem a ver com o rei e com o reino. Você é filho do rei. Está disponível para você o reino dos céus. Amém? Sabe quando o príncipe ele ia para outras cidades, uma caravana acompanhava, um exército, né, acompanhava eles. Por quê? Porque era assim, era representando o poder do rei, né? O rei cuidava ali do seu filho. Esses dias eu estava vendo, de vez em quando passam uns videozinhos assim da guarda da rainha sendo trocada lá, né? Aqueles da rainha da Inglaterra, né? Que eles marcham tudo bem certinho, bem bonitinho, né? E então eles têm a guarda real. E eu disse, olha só que interessante que é isso. Como eles andam assim, de uma forma a honrar a rainha em tudo. Né? Eles representam ali a rainha, né? Então, Deus, como que é no céu, né? Como que é assim? Porque tu és o rei dos reis. O exército de Deus deve ser muito organizado, muito poderoso. O armamento todo, né? Os melhores, né? Porque os anjos são armados, né? Eles são de guerra, eles guerreiam por nós. Gente, quando a gente tenta imaginar como é o reino de Deus, você vê assim que você não pode ter uma mentalidade pobre, porque Deus nunca será pobre, né? Como diz, né? Lá os céus, né? Nos céus as ruas são de ouro, né? Então é para simbolizar a prosperidade de Deus, né? Então Deus quer que a gente se veja próspero, recursos dos céus para as nossas vidas. Numa jornada de alma próspera, nós precisamos sempre navegar e ter certeza que vai ter dois perigos, ou a pobreza ou o mamão. É como se quero que vocês imaginem assim, ó, se você estivesse no mar e de um lado você tivesse uma pedreira e essa pedreira se chama pobreza. Do outro lado, outra pedreira se chama mamão. E você tem que ir com o teu barquinho para chegar para a tua alma próspera. Você não pode ir para um lado e nem para o outro. Então nós precisamos identificar, Deus, se a minha alma aqui eu sinto que não está vivendo a tua prosperidade, eu não estou vivendo aquilo que você está dizendo na tua palavra que tem de provisão para os meus sentimentos, então eu tenho que estar olhando se eu estou indo para mamão, eu estou indo para a pobreza. Isso nessa influência espiritual. Então nós temos que aprender a resistir para que a nossa alma seja próspera. E como eu falei, né, isso não está relacionado com posses. Porque a gente sabe que tem bastante pessoas que elas têm bastante recursos, mas elas sucumbem à influência espiritual da pobreza. Elas não sentem alegria, né? Então, riqueza não traz alegria. Como também nós sabemos que tem pessoas que têm falta, né, de recursos e que são dominadas por mamon. Então a gente sabe o mamon, né, é aquela pessoa, daí ela quer ter mais do que ela pode e ela acaba caindo na dívida. Então, se nós estivéssemos falando disso sobre finanças, seria mais ou menos assim. Mas daí então nós também vemos na palavra de Deus que tem pessoas com poucos recursos que têm alma próspera. Então não é sobre finanças. Como nós também temos pessoas muito ricas que também têm alma próspera. Então não é o mamon.
Não, né? Essa riqueza que Deus fala não é sobre mamon. Então, as finanças não tem nada a ver aqui nesse momento sobre a alegria do nosso coração, mas sim essa influência espiritual. Vejam que Jó, ele era rico e de repente ele perdeu tudo, né? Aí se a alegria dele fosse a influência de mamon por causa da riqueza dele, ele ficaria muito triste. Mas Jó, ele disse assim: o meu Redentor vive e no fim ele se levantará. Era a alma de Jó que era próspera. Ele não estava se importando com aquilo. Então nós vemos que a riqueza, né, também é a bênção de Deus. Quando perdeu, continuou feliz do mesmo jeito. E ele também diz assim, né, eu acho tão interessante, quando Jó, ele recebe a notícia que ele perdeu tudo, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E não culpou Jó, Deus, de nada. Alma próspera, né? Então é nesse sentido, nós temos que aprender a ser prósperos assim. A pobreza, o espírito da pobreza nos nossos sentimentos nos leva a achar que nós não somos ninguém, que nós temos uma vida irrelevante, né? Que nós não podemos nada, que nós não conseguimos nada, que nós não merecemos nada. Já a mentalidade influenciada por mamon, ela é feliz porque ela tem as coisas, mesmo que ela seja escrava de dívidas. Ela é feliz, isso falando de posses, mas também quem é influenciado por mamon, ele é feliz à custa dos sentimentos dos outros. Ele é feliz porque ele está no controle das coisas. E quando ele perde o controle das coisas, ele perde o rumo da vida. Ele é feliz, essa alma feliz aqui, segundo mamon, ela é feliz por causa que ela consegue as coisas na força do seu próprio braço. Ela faz dela o seu próprio Deus. Essa não é uma alma próspera. Por mais que talvez pareçam que as coisas estão indo bem, não é. É influência de mamon. Sabe, é tão interessante. Eu já cuidei de muitas pessoas. E são dois extremos bem difíceis de você ajudar pessoas assim. Pessoas que têm a influência na sua alma de pobreza. Elas não se sentem amadas, por mais que você tente tirar elas daquelas circunstâncias. Se elas não se posicionarem em Cristo, elas não veem elas como alguém que consegue vencer e é capaz de sair daquela situação. Como também pessoas na influência de mamon, o que acontece? Elas acham que elas te colocam no lugar de Deus. E aí elas acham que você tem o poder de tirar elas dali. Enquanto você está dando atenção, enquanto você está conversando, está amando, vamos dizer amando, né? Ali, mas amor é muito mais do que só dar atenção. Enquanto você está dando 100% de você ali, ela acha que ela está bem. A partir do momento que se diz agora você pode andar sozinho um pouquinho, ela te colocou no lugar de Deus, ela começa a se frustrar com você e ela fica ali naquele sentimento dela bem ruim. As pessoas sugam, né? Às vezes elas sugam, às vezes as pessoas elas têm a alma desse sentido. Elas colocam, ao invés de colocar Deus, elas colocam pessoas. Ao invés de elas colocarem Deus, elas colocam as circunstâncias, elas colocam os sentimentos, tem aquele amor sugador. E ninguém consegue. Então, quando você coloca mamon no lugar de Deus, você sente esse poder, essa força, porque você está manipulando as circunstâncias. Essa não é uma alma próspera. É uma alma sobre influência. Nem todos nessa vida serão ricos, mas todos podem ser prósperos, né? Então, a nossa alegria não está na riqueza. Você já pensou se fosse dessa forma, né? Meu Deus, a gente não iria conseguir. Se fosse apenas influências também de demônio, nós oraríamos e expulsaríamos. Mas é uma situação na mente e no caráter, é uma inclinação. Por isso que nós precisamos identificar onde nós estamos inclinando. Olha só, algumas expressões do espírito de pobreza.
Pastor Cristiano até falou algumas coisas semana passada. Eu vou só dar uma passadinha aqui. Cria ansiedade, cria medo, acha que vai faltar, acha que se está ganhando é pouco, não pode usufruir, acumula coisas, né? Acaba tendo a casa entulhada de coisas porque se apega a tudo porque um dia faltou. Né? Isso é um espírito de pobreza. A alma se sente, lembra daquele trauma. E aí acha que vai sempre faltar. Mas isso está ligado ao trauma e não ao fato da pessoa possuir ou não. Faz você se sentir uma eterna vítima de tudo. Né? Porque aconteceu porque fizeram para mim. Né? Nutre inveja, se sente amargurado. Parece que o dinheiro foge, né? Cada vez mais é mais problema, se sente como se tivesse seu salário fosse um saco furado, né? Tem aquele sentimento que sempre é muito pouco, um sentimento na alma, faz com que se sinta escravizado, e se esconde, né? Se sente irrelevante, ignorado, esquecido. Às vezes nem conversa porque acha que ninguém vai prestar atenção. Não se dá o valor, não se sente filho amado, não se sente inserido dentro da família de Cristo, não se sente importante dentro da igreja como alguém que realmente é importante. Todos nós somos importantes dentro da igreja. Todos nós temos o nosso valor, nós somos membros de um corpo. Né? Então todos nós temos valor, e quando nós temos esse espírito de pobreza na nossa alma, nós temos a dificuldade de usufruir do amor de Deus. Né? Então nós precisamos ter esse cuidado. A palavra miséria é uma adaptação do latim usada para definir uma pessoa miserável. E sabe o que é interessante? É como alguém capaz de adquirir em abundância, mas incapaz de usufruir dessas riquezas. Essa pessoa é dominada por espírito de pobreza. Então, ser miserável, na verdade, é a falta de Deus. As pessoas, às vezes, elas se sentem miseráveis, tendo todas as coisas, mas se não tiver Deus, não tem nada. Né? Então, como é importante nós buscarmos Deus, conhecer Deus, a sua palavra, nos alinharmos com o que Deus tem nos céus para nós. Não importa o que as pessoas nos dizem, o que as vozes nos dizem, nós vamos ouvir o que Deus diz a nosso respeito. Né? É Deus que nos alegra, é Deus que tem palavras de vida eterna para nós. Nós não podemos escolher nossas circunstâncias, mas nós podemos escolher as nossas atitudes. E é através das nossas atitudes que nós revelamos os céus. E a atitude fará diferença na nossa capacidade de responder bem às nossas circunstâncias. Então, olha só, Mamon significa personificar a riqueza, o poder, colocando a nossa confiança nele. Na riqueza ou no poder, significa adorar. E a adoração significa reconhecer o valor de algo, atribuir valor, o que vem no topo. Então, muitas vezes nós colocamos muitas coisas como muito valor. Às vezes nós colocamos, porque aquela pessoa me disse isso, e você fica aprisionado ali. Tem uma pessoa que eu conheço, ela tinha vários PGs de mulheres. Eu caminhei um tempo com ela e era muito próspera nos PGs de mulheres. Mas um dia, uma pessoa falou para ela que o jeito dela dava vergonha. E ela era uma sanguínea daquelas hemorrágicas, sabe? Ela é muito sanguínea, brincalhona, alegre, feliz. Mas ela acreditou naquela palavra que as pessoas tinham vergonha do jeito dela. E ela nunca mais teve PG. Ela abandonou o ministério dela de ganhadora de almas, porque ela achava que as pessoas tinham vergonha dela. Uma palavra, gente, sabe que é interessante que a gente tentou tirar ela várias vezes, trazer a verdade de Deus, mas se ela não destronar essa pessoa sobre a vida dela, ela vai ficar aprisionada por muito tempo. Então pensa aí, talvez você esteja aprisionado em alguma palavra sobre a sua vida. Você deixou essa pessoa ser mamon sobre você.
deixou essa pessoa dizer para você quem você é, e você não ouve mais ninguém, sabe? E aí a gente não consegue ouvir a proposta do céu, a proposta do Senhor, de nos colocar, de nos fazer semelhantes a Cristo, a Jesus. Sabe, Deus, Ele te deu o maior valor do mundo. Ele deu o Filho dEle por amor a você. Você tem um valor extraordinário, inexplicável. Para nós que somos pais e mães, nós sabemos que um filho nosso, não existe preço que pague. Mas Deus deu seu Filho por amor a nós. Você tem noção do qual é o teu valor? Sabe, nós precisamos ter essa alma próspera. O resultado é que ambos os espíritos, tanto o de Mamon quanto o de pobreza, eles trabalham para nos afastar de tudo que Deus tem para nós. A pobreza nos mantém um ninguém, e Mamon nos mantém tentando nos tornar alguém por meio da acumulação e da realização. Ambos chamam a atenção para nós e nos impedem de olhar para Deus. Porque a partir do momento que você diz que aquilo é importante, você decide o que é importante para você, e não mais a verdade de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. O Senhor, Ele está tendo uma proposta, está nos dando uma proposta de termos a nossa alma próspera, não influenciada pela escassez, de Deus. Deus, Ele quer que os nossos sentimentos sejam alinhados com a vontade dEle para nós. Repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Amém, Senhor. E se eu passar pelo vale, Amém, Senhor. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Pai, nos guarda, Senhor. Em teus braços é meu Tu és o nosso descanso. descanso, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
braços é meu descanso. Pai, nós entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, a influência sobre as nossas vidas. Deus, nós não aceitamos, Senhor, nenhum espírito de pobreza ou de mamon, Senhor, nos influenciando, Senhor. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos cura, Senhor. A Tua palavra, Senhor, traz o céu na terra em nossas vidas, Deus. Pai, nos ensina a rejeitar, Senhor, toda a influência, Senhor, que nos faz nos sentir diminuídos, Deus, que nos faz nos sentir sem valor, que nos faz nos sentir, Senhor, sem capacidade, que nos faz, Senhor, nos sentir sem identidade em Ti, Senhor. E tira de nós, Senhor, todo desejo de poder, Senhor, de influência. Pai, todo o poder que talvez demos a pessoas sobre as nossas vidas, ou a coisas, ou a sentimentos, Senhor. Pai, tira, Senhor, aquele sentimento de que só estamos felizes se tudo está bem, que só estamos felizes porque ouvimos somente aquilo que queremos. Pai, tira isso das nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser influenciados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, que a nossa alma seja próspera. Deus, que a nossa alma, Senhor, possa se alegrar em Ti, Senhor. Que mesmo em meio às circunstâncias difíceis, Senhor, nós encontramos a paz. Nós nos sentimos seguros e amados. Nós nos sentimos filhos. Nós nos sentimos pertencendo ao Teu reino. A nossa nobreza, Senhor, não está nas nossas conquistas aqui fora, Senhor, mas está nas nossas conquistas no secreto, Senhor. Contigo, Senhor, orando, Senhor, Te buscando, Senhor, sendo transformado, Senhor. Essa é a verdadeira nobreza, Senhor. Essa é a verdadeira conquista. Somos filhos amados Seus. Vivemos o Teu reino aqui nessa terra. Somos embaixadores Teus, Senhor. Filhos, Pai, que proclamam o Teu reino. Pai, que sejamos acostumados a sermos felizes, Senhor, mas vivendo feliz em toda e qualquer circunstância, Senhor. Aprendendo contigo, Senhor. Pai, que as nossas dificuldades, quando vencidas, Senhor, se tornem recursos, Senhor, para o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, somos um povo mais feliz nessa terra, Senhor. Pertencemos a Ti, Senhor. Pertencemos a Ti. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado a estarmos aqui, Senhor, a pertencermos, Pai, a essa família tão preciosa, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai, que possamos chegar no fim dessa série, Senhor, crescendo de dentro para fora, Senhor. Pai, discernindo, Pai, os espíritos, Senhor, e não sendo influenciados, Senhor. Pai, que tenhamos fé e confiança, que possamos, Pai, descansar em Ti, Senhor. Que em todo tempo a nossa alma seja refugiada em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.